Olá, meu irmão amado, olá, minha irmã. Que a paz do Divino Mestre Jesus continue sobre as nossas vidas. Gostaria muito de estar agora em Belém do Pará, desde ontem, acompanhando de perto, o corpo de Dom José Luiz Ascona, mas não foi possível, não foi possível. Mas mesmo à distância, estamos aqui em casa acompanhando. Ainda agora há pouco, às 7 da manhã, a missa de corpo presente lá na paróquia São José de Queluz, em Belém do Pará, que foi presidida pelo Dom Taveira e outros bispos e sacerdotes que concelebraram. Agora, neste momento, está acontecendo o traslado do corpo, que vai à cidade de Soure, a sede da prelazia do Marajó, onde será sepultado. Vamos em frente. É preciso prosseguir. É preciso continuar. Essa é a história da igreja, essa é a nossa fé, é a fé cristã. Todos sabemos o impacto, a dor que esses momentos trazem para todos, mas é preciso que vivamos na fé e na esperança da vida eterna. Hoje, a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora no templo, E as leituras de hoje, elas são extraídas da profecia de Zacarias, a primeira leitura, capítulo 2, do 14 ao 17. São apenas 3 versículos. Esses 3 versículos fazem parte da terceira das 8 visões que Zacarias teve. E esse texto, ele é da época da reconstrução do Templo de Jerusalém. O povo de Deus viu naquele momento a esperança de retomarem a sua identidade. Muitos ainda estavam no exílio, mas eles já começavam a ver, através de Ciro, o persa, o rei Ciro da Pérsia, a possibilidade de que o templo fosse reconstruído. E o templo sendo reconstruído para o judeu, ou melhor, a reconstrução do templo era sinônimo da presença de Deus. Porque essa era a grande convicção de Israel. A presença de Deus no meio do seu povo, desde o deserto, desde o tabernáculo, a tenda do deserto. O povo tinha uma certeza: Deus está no meio de nós. E quando terminou a peregrinação do povo de Deus, que eles agora tinham uma nação, tinham uma capital, tinham um templo, tinham um rei, a presença de Deus, ele sai daquela tenda do deserto e vai para dentro do templo, para o centro do templo. Então, quando Zacarias, ele traz este oráculo,
O povo de Israel tem uma certeza: Deus voltará a habitar no nosso meio. Estar no meio é sinônimo de que Deus é o centro da nossa vida. Significa que o povo de Deus é vitorioso. Significa que não haverá obstáculos, não haverão barreiras para o povo de Deus, porque Deus está no meio do seu povo. E quando Deus está no meio do seu povo, quando Deus está no centro da nossa vida, as piores circunstâncias, elas são eclipsadas, elas são dissolvidas. As muralhas, elas ruem diante da presença, da força desse Deus que está no meio de nós. E é exatamente isso que diz o texto de Zacarias, capítulo 2, do 14 ao 17. Rejubila, alegra-te, filha de Sião, porque eis que eu venho morar no meio de ti. Então isso trouxe uma esperança para o povo de Deus. Se tinha e se havia uma convicção que os israelitas tinham, era a convicção da presença de Deus no meio deles. E esta convicção, ela precisa hoje reacender-se na minha e na sua vida. Esta convicção precisa florescer no meio do povo de Deus. O povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra, mas não apenas de forma genérica. Esta convicção de que Deus está no centro da história, no meio do seu povo, ela precisa também ser singular e precisa individualizar-se na vida de cada um de nós. É verdade que somos o povo de Deus, que fazemos parte, somos membros desse grande corpo, desse povo de Deus. Mas não podemos jamais esquecer a nossa individualidade, a nossa singularidade, cada um com as suas lutas, cada um com as suas alegrias, cada um com as suas lágrimas, cada um com os seus desafios. Então essa certeza coletiva de que Deus está, rejubila-te, alegra-te, filha de Sião, porque eu venho para morar no meio de ti, ela precisa ser reacesa na singularidade e na individualidade de cada um de nós, que por seu turno somos membros do corpo de Cristo. Mas é preciso entendermos que essa presença de Deus no meio do seu povo, a compreensão que Israel tinha da presença de Deus era uma presença de Deus no templo, dentro da arca. Ele falava com o seu povo do meio dos querubins, aqueles querubins, aquelas esculturas que Deus mandou a Moisés que fossem feitas de ouro batido e colocadas sobre a arca. Quando lemos que Deus falava com o seu povo do meio dos querubins, isto não era um conceito atribuído, um conceito metafísico, que Deus estava lá em cima nos céus e falava do meio dos querubins. Não, era uma presença real, de que ele falava do meio daqueles querubins, do meio daquelas esculturas de ouro, que Deus deu as medidas exatas e disse de qual o material deveriam ser feitas.
Por isso a arca era reverenciada. Por isso ninguém podia se aproximar da arca. Porque ela significava a presença real de Deus. Mas sabemos que, com a destruição do templo, a arca desapareceu. Ainda hoje há muitos rumores que a arca foi encontrada, está em tal lugar, enfim, são muitas as especulações que pairam sobre a arca. No ano 70 da era cristã, o general Tito destruiu o templo de Jerusalém. Mesmo a arca não estando mais no templo, todavia ainda havia, mesmo assim, aquela convicção de que Deus estava no templo. O templo era sinônimo da presença de Deus. Mas com a destruição do templo de Jerusalém, essa convicção ruiu. Onde está Deus? Onde está o nosso povo? Agora o nosso povo é um povo de diáspora. É um povo espalhado, é um povo extraviado. Mas é nesse horizonte que esta profecia de Zacarias, ela precisa tomar uma conotação que transcende a estrutura física do templo de Jerusalém. Rejubila e alegra-te, filha de Sião, porque eis que eu venho para morar no meio de ti. E como foi que Deus veio morar no meio do seu povo em definitivo? Foi através da filha mais excelsa e excelente de Sião, Maria Santíssima. Maria Santíssima, ela é a nova arca. Maria Santíssima é um novo templo dentro do qual está Deus. O Senhor veio habitar. Eu venho para morar no meio de ti. Aliás, Ele não apenas veio para morar. Ele foi formado, ele foi gerado no seio da bem-aventurada Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. É o grande mistério. Aquele que já pré-existia a Maria Santíssima, por obra e graça do Espírito Santo, virginalmente, ele foi gerado. O corpo humano, a veste humana do Verbo encarnado, foi construído na oficina chamada Maria Santíssima. O cristianismo não sucumbe, não joga por terra a presença de Deus. Deus não está mais no nosso meio porque o templo foi destruído. Não, Ele continua no nosso meio. Através de Maria Santíssima, Ele continua a morar no meio do seu povo, e eis da importância que Maria Santíssima assume na nossa história de fé uma fé cristã que exclui Maria Santíssima. Desculpem-me, é um ponto teológico meu, particular meu. Eu começo a duvidar da presença de Jesus Cristo. Porque Deus quis que o Verbo encarnado viesse morar no meio de nós, no meio do seu povo, através da arca, através do templo Maria Santíssima. Então, se eu não quero esta arca, se eu não quero este templo, isto significa que eu também não quero o Senhor morando
no centro da minha vida, no centro da minha convicção de fé. Para nós cristãos católicos, este dado é fundamental. Para nós cristãos católicos, Deus não nos abandonou pela destruição do Templo de Jerusalém, pelo sumiço da arca. Ele continua no meio de nós. E mais que isto, ele continua no meio de nós através da Eucaristia. Porque se muitas pessoas pegam ao pé da letra para acusar a Igreja Católica de idolatria, nós pegamos ao pé da letra este texto quando Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E se ele diz isto é, eu não posso dizer que não é. Se ele diz eu sou, eu não posso dizer o contrário daquilo que ele diz. E a igreja perpetua sacramentalmente esta presença de Jesus Cristo. O cristão católico, ele tem uma convicção: Jesus está no centro da minha vida, no centro da minha história. E esta presença de Jesus, ela é tão significativa que Jesus diz: quem come a minha carne bebe o meu sangue. Ou seja, do sacrário, da transubstanciação ocorrida pelas mãos do sacerdote, esse Cristo, que não obstante sacramentalmente continua no templo, no sacrário, ele vem para dentro de mim. Ele faz morada em mim. E é essa convicção que nos parte e que nos vem do próprio Cristo, que disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. Aí sustenta-se a nossa fé, aí sustenta-se a convicção do cristão. Assim como Maria Santíssima foi o sacrário do Senhor, foi a arca da aliança, foi o templo de Deus, a montanha de Deus, por excelência, na qual Deus pousou, repousou e nela fez a sua morada, agora ele também vem para nós e habita em nós. Junto com Maria Santíssima, nós formamos um só corpo, um só templo, uma só arca, uma só montanha, um só sacrário, no qual o Senhor vem habitar. E muito nos chama a atenção este evangelho de hoje, que é Marcos capítulo 31, capítulo 3, do 31 ao 35. Os verdadeiros familiares do Senhor são os que fazem a vontade de Deus. Quem faz a vontade do Pai que está nos céus, disse Jesus: esse é meu irmão, essa é minha irmã e mãe. Não esqueçamos, queridos, que Jesus, ele é o mestre na arte de fazer a vontade do Pai. Inclusive ele diz nos seus ensinamentos evangélicos: as palavras que eu vos digo, eu as ouvi do meu Pai. Não tem como fazermos a vontade do Pai se não escutarmos a palavra do Pai. É preciso que escutemos a palavra do Pai e aguardemos em nosso coração e agora queiramos colocá-la em prática. Jesus diz: o que eu vos digo, eu ouvi do meu Pai. Jesus é o mestre na arte de escutar a palavra do Pai, o querer do Pai, o desígnio do Pai, o projeto do Pai, e colocá-lo em prática. E não esqueçamos que Maria Santíssima,
ela foi discípula de Jesus Cristo. Claro que para nós, todo dia 1º de janeiro, nós celebramos Maria, Mãe de Deus. E com toda certeza, essa é uma dignidade extraordinária de Maria Santíssima. Ser mãe do Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, é uma graça que quase não entra na nossa mente. O nosso intelecto muitas vezes recusa-se a absorver esta verdade de fé. E na maioria das vezes recusa-se, porque ele se acha incapaz de conceber tamanho mistério. Mas para Deus, aquele que nada é impossível, é muito comum aceitarmos e compreendermos e sujeitarmos o nosso intelecto a esta verdade de fé. Todavia, uma das maiores prerrogativas de Maria Santíssima não é o fato dela ser a mãe de Deus, mas é o fato dela ser discípula de Jesus Cristo. Discípula do seu Filho, a serva fiel, aquela que em tudo fez a vontade do Pai. Quando Jesus diz: quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe, ele está referindo-se sobretudo a Maria Santíssima, porque ela fez a vontade do Pai que está nos céus. Toda a sua vida foi um fazer a vontade do Pai, toda a sua vida foi uma entrega ao Pai, foi uma doação ao Pai, e ela esteve unida ao seu Filho, desde a anunciação até o suplício da cruz. Em nenhum momento ela declinou no sim que um dia dissera a Deus. Nunca ela declinou no fazer a vontade do Pai. Se Jesus é o mestre na arte de fazer a vontade do Pai que está nos céus, Maria Santíssima, ela foi discípula daquele que em tudo fez a vontade do Pai que está nos céus. Por isso ela é a serva perfeita. Por isso a Lumen Gentium, lá no capítulo, a partir do capítulo 8, que é o último capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, vai falar exatamente sobre Maria Santíssima, que é o espelho, é o modelo, é o protótipo da igreja. Quando ninguém creu, quando ninguém acolheu, quando ninguém submeteu-se à vontade de Deus, ela sozinha creu. O fazer a vontade do Pai que está nos céus não consistiu simplesmente num falar diante do anjo quando da anunciação, mas o fazer a vontade do Pai que está nos céus é um ato constante de cada dia, de cada momento, de cada instante, até o momento final da existência terrena. Foi exatamente isso que Dom Ascona fez. Ele não reduziu a sua fé a uma profissão de fé, a uma primeira comunhão, ao crisma. Ele não reduziu a sua fé ao momento em que foi ordenado sacerdote. Ele deu a vida, ele entregou-se, ele tornou-se uma voz profética, e o seu profetismo foi além das palavras. Ele foi ao campo, ele lutou destemidamente. Através dele, Deus fez a sua morada no meio de nós. E Deus espera de mim e de você que também
sejamos morada dele. Ele quer fazer, em Apocalipse 3:20, lemos isso: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer que eu seja seu irmão, sua irmã e mãe. Esta é a autêntica e verdadeira família de Deus, aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E para fazermos essa vontade, repito-me, é preciso escutar a sua voz e abrir a porta. Porque quando isso fazemos, com toda certeza ele faz morada, ele vem para morar no nosso meio. Foi o que Maria Santíssima fez. Foi o que os apóstolos fizeram, os santos e santas, o que Dom Ascona fez. E Deus quer e espera isso também de mim e de você, meu querido irmão, para que sejamos de fato templos do Espírito Santo, moradas do Espírito Santo. Não esqueçamos e não nos arroguemos. Por causa de dons e carismas, o Espírito Santo mora em mim. Opa! A primeira, na qual o Espírito Santo habitou, escutou a palavra de Deus e abriu a sua porta interior para que Deus entrasse, e de forma majestosa, como não entrou na vida de nenhuma outra pessoa. Foi Maria Santíssima. Portanto, dons e carismas não são sinais de que, de fato, o Espírito Santo esteja em mim. Porque quando eu subtraio aquela que foi a primeira a escutar a palavra de Deus e colocar em prática, este Espírito Santo começa a ser questionado. Que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde, que Ele nos fortaleça e que todos queiramos hoje, a partir de agora, como Dom Ascona, que ao ouvir o chamado do Pai, ele abriu as portas do seu coração, deixou a Europa e hoje está se cumprindo o que ele dizia: eu quero ser enterrado no Marajó. A minha maior glória é ser sepultado no Marajó. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção do querer escutar a voz de Deus e abrir as portas, escancarar as portas do nosso coração, para que de fato Ele venha morar no meio de nós. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.